Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 19 de julho de 2025. Vamos para mais um áudio, trazendo mais algumas orientações, algumas reflexões, porque estamos, de fato, passando por uns momentos de decisão da nossa consciência. Estamos naquele ponto zero da régua. Ali você tem duas opções: ou você sobe e atinge a consciência positiva, ou pode também descer para a parte de baixo da régua, onde está a consciência negativa. O momento é tão importante que tudo aquilo que levava séculos, agora pode durar apenas alguns meses ou no máximo alguns anos. Foi dito aqui tantas vezes que estamos na reta final. E na reta final de chegada, seja uma corrida de bicicleta, de moto, de carro, ou até uma maratona, ou qualquer outra prova que se ande com as próprias pernas, na reta final é dada toda a potência, toda a velocidade. Porque cada segundo representa, talvez, a grande diferença do resultado final. Então nós estamos também dentro da nossa consciência, da nossa alma, após uma longa jornada neste planeta Terra, nesta escola de almas, estamos aqui finalizando. É preciso dar um pouco mais para conseguir uma classificação um pouco melhor, mas pelo menos para conseguir ficar na parte de cima, onde há o positivo. Nós vemos as atitudes de certas pessoas que realmente nos remete ao sentimento de compaixão, porque tinham tudo para vencer essa grande caminhada, conseguir a sua ascensão, e colocam tudo a perder por coisas banais, por coisas sem muita importância. Dão preferência às coisas materiais, à vaidade, ao ego, orgulho, ao desejo de poder, o status. Exatamente aquilo que não se pode levar além da linha de chegada. Quantas vezes já foi dito: construa aquilo que você pode levar. Seria a mesma coisa que você ir lá na roça, colher alguns produtos e não conseguir levar. Acabarão se perdendo, indo fora no desperdício. E também porque não é preciso tanta coisa. Então apenas gaste a tua energia, agregue a tua consciência aquilo que realmente você vai levar para o além-túmulo, porque em cada encarnação levamos aquilo que somos, a nossa essência. E agora que é a última encarnação, dentro desta condição de provas e expiações, é aquela encarnação que fecha a série de encarnações. Centenas, muitos têm mais de 1000. Esta aqui é a que decide, de fato, o destino da alma, a ascensão, ou então continuar num mundo de provas e expiações, num outro planeta, porque esta escola deixará de oferecer essa condição de provas e expiações. Uma vez alguém disse:
construa riquezas no céu e não na terra. É uma parábola, uma metáfora, porque nós temos que construir lá no futuro, para onde vamos. E se queremos ir para a nova terra, neste caso representado na metáfora como o céu, temos que edificar consciência que nos remete à elevação. Se nós ficarmos presos às coisas materiais, às coisas mundanas, à vaidade, o ego, o orgulho, o status, nós estamos construindo a riqueza, o nosso castelo, neste mundo de provas e expiações. Precisamos entender que o mundo de provas e expiações é apenas uma passagem da alma. É aquele tempo necessário para que ela possa se compreender, entender a sua missão, o seu aprendizado que ela veio aqui garimpar, assimilar esse aprendizado e seguir adiante. A alma, quando vem pela primeira vez aqui neste planeta de provas e expiações, ela não traz nada, nem a lembrança de onde ela veio. Não traz ferramentas, não traz nenhum acessório. E depois aqui na Terra, ela faz as experiências, encarnação pós encarnação. Quando ela desencarna, ela não leva nada. O caixão não tem gavetas. O caixão só tem pregos ou parafusos. O máximo é colocado uma vestimenta para que, obviamente, o cadáver não fique completamente nu. E quando ela retorna numa nova encarnação, ela vem também só. Tanto que o bebê nasce pelado, sem roupa e sem pelos. Apenas um corpo pequeno que vai se desenvolver e junto o aprendizado que é feito durante o seu tempo de vida em mais uma encarnação. E assim como foi dito, ao desencarnar a alma deixa tudo aqui, inclusive o corpo. Porque mesmo que esteja no caixão, ele vai se decompor, porque é matéria. Então a alma, para encarnar, ela vem como uma consciência e vai criar um corpo. Ao desencarnar, ela vai voltar para a sua essência e vai deixar inclusive o corpo. Quando nós começamos a entender esse processo, nós vemos quanto é ilusório o trabalhar, o lutar, o se determinar somente ao ter. E esquecemos o principal, que é realmente o ser. Porque a alma é. Tanto que ela é eterna. Em cada encarnação ela ganha um corpo diferente, às vezes vem no gênero masculino ou feminino, homem ou mulher, rica ou pobre, nasce e vive numa região boa ou ruim, passa por experiências que precisa passar. Mas a alma é sempre aquela, é uma consciência em evolução. E se nós somos uma consciência em evolução, nós temos que trabalhar e dar importância e aprimorar realmente a consciência.
e não a matéria que é transitória. É óbvio que temos que ter um pouco de conforto, de alegria, de prazer, temos que ter também condições. Mas isso faz parte. Dentro do plano de alma temos todas as ferramentas para aquela existência. Basta que façamos a nossa parte. Tudo é programado antes de encarnar. A alma faz o seu projeto. Ela escolhe o que ela precisa, ela escolhe as condições, ela escolhe os pontos principais da sua caminhada futura. E depois ela esquece ao nascer como ser humano, mas aquelas condições vão surgindo no dia a dia para que ela possa completar o seu plano, mesmo sem lembrar. As escolhas é que determinam os passos seguintes de cada situação, de cada oportunidade. Por isso, todos nós temos as oportunidades. Muitas pessoas dizem, mas eu devia ter escolhido nesta vida ser uma pessoa rica, ser uma pessoa importante, ter autoridade, ter poder. Olha, pode ser que todos nós, em algum momento da vida, até pensamos isso. Mas, com o tempo, aprendemos que quanto mais temos, mais nos são cobrados os resultados. Então, vir com condições financeiras elevadas, com notoriedade, com cargos importantes, com responsabilidade, eu diria que não é nenhuma vantagem. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Tanto que existe aquela parábola que diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Será que é vantagem mesmo? É óbvio que nós temos a lei de causa e efeito e a lei do retorno. Então, nós experienciamos todas as possibilidades nas polaridades. Todos nós já fomos bons, fomos maus, fomos ricos, fomos pobres, fomos brancos, fomos negros, fomos homens, fomos mulheres, fomos bem-sucedidos e mal-sucedidos, enfim. Estamos numa escola para aprender, criar nas polaridades. O que importa é o resultado que nós obtemos em cada experiência. É isso que levamos como bagagem de alma, os registros. Aquilo que experienciamos e que aprendemos. Muitas vezes experienciamos algo e não aprendemos. Então nós vamos seguir numa outra vida seguinte com as tendências. Temos uma tendência para certo fato, certa situação. Porque o destino nos mostra caminhos. Então se tem a tendência, por exemplo, uma pessoa que numa vida passou pelo vício e não superou, ele leva a tendência para a outra vida seguinte de ter o vício novamente. Tudo converge para que ele se torne um viciado, para que ele tenha a oportunidade de superar a prova. Sempre foi assim, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, todas as possibilidades. Não precisa invejar aquela pessoa que está rica, que está num cargo elevado. Você já passou por lá, numa vida. E se hoje você está no outro lado, é porque você tem que experienciar as duas possibilidades. Apenas compreender isso. Quando compreendemos isso, nós somos felizes com o que temos, porque
temos a oportunidade. A oportunidade é o professor da vida. Aquilo que nos ensina. Aquele que nos traz as lições. Aquelas realmente necessárias. Porque nós já passamos por tantas, algumas ainda podem estar pendentes, mas a maioria nós já passamos a régua. Nós vemos, por exemplo, as oportunidades que surgem no momento atual, que é a última encarnação nas provas e expiações. Agora nós estamos finalizando. Esta encarnação fecha o ciclo das provas e expiações na Terra. Os grupos de almas estão aonde deviam estar. Vivendo experiências que ainda não estão bem assimiladas. Tantos exemplos nós temos, mas vamos dar aqui uma pequena palhinha, como se diz, numa situação nossa, aqui no Brasil. Há alguns tempos, uma mensagem dizia: milhares de almas encarnadas no Brasil são velhas almas conhecidas numa experiência coletiva. Aquilo que foi denominado da Revolução Francesa. Parece que a queda da Bastilha, que finalizou aquela revolução, resolveu aquela pendenga da época, mas não resolveu a dependência das consciências que ainda não aceitaram as suas diferenças, as suas intrigas, as suas batalhas. Muitas almas encarnadas aqui no Brasil, se fosse fazer uma regressão à época da Revolução Francesa, poderiam ser reconhecidas como personagens importantes da época. Ou também apenas como soldados, como população que passou pelo horror daquela revolução. Personagens importantes da Revolução Francesa hoje ocupam cargos importantes de comando neste país maravilhoso, que está servindo como um novo campo de batalha para as consciências se ajustarem. As oportunidades que eles estão tendo, todos os envolvidos naquela revolução, que estão hoje encarnados, alguns já desencarnaram, outros estão encarnados, a maioria ainda está encarnada, podem estar perdendo a última chance de conciliação, de praticar o bem e não querer vingança. Nós vemos que a vingança é ainda uma prova a ser vencida. É uma dependência, como se fosse um vício. Tem a oportunidade de fazer diferente, não somente para ascensionar, que é o principal objetivo da alma, mas também para mostrar a responsabilidade voltada ao bem, à justiça. E, no entanto, colocam tudo a perder por ganância, por vingança, por um desejo insaciável, que pode ser até inconsciente, mas é um desejo insaciável de comando, de domínio, de dominação, de mostrar poder. Eu sempre digo que o poder, ele não é colocado de dentro para fora sobre os outros. O verdadeiro poder é quando você tem o poder sobre si mesmo.
quando você sabe se controlar, ter o domínio da razão, da consciência plena, fazer o bom uso da oportunidade. Este é o verdadeiro poder, o poder que eleva. Todo o resto é o poder que desce na graduação da régua. Passa para baixo do zero, fica negativo. E consciência que tem traços, dependências negativas, não vai passar pela ascensão, porque não tem frequência. Infelizmente. Nós vemos também que não foi só a Revolução Francesa, nós temos outras pendengas antigas, que tem muita gente pelo planeta, que ainda precisa passar pelo ajuste. Temos o tempo das cruzadas, o tempo dos impérios, como o Império Romano, o próprio Napoleão Bonaparte, no seu tempo. Tantas batalhas pela vida, antigas. Sem contar nesse último século, os conflitos, né? O primeiro e o segundo conflito mundial, que nós temos mais conhecimento, mais informações. Mas não só isso, os conflitos pessoais, de famílias, de grupos, de tribos. Tudo se manifesta na atualidade para que seja harmonizado. Muitas vezes as pessoas acham que é um castigo passar por uma situação e, na verdade, não é um castigo. Toda situação enfrentada é uma oportunidade de ajuste. Vamos lembrar que nós só vamos levar aquilo que somos e não o que temos. A ascensão da alma, ela é a ascensão da consciência. A matéria não tem nenhuma importância. Tanto que a alma não é matéria. A alma que ascensiona agora vai para não somente para uma dimensão chamada Nova Terra, mas vai também para uma dimensão de consciência correspondente à quinta dimensão, onde a matéria tem pouca importância. E na medida que a alma se eleva para a sexta, sétima, oitava e nona dimensão, a matéria vai se tornando cada vez mais leve, rareando, como se diz. Tanto é que a alma, ao atingir a nona dimensão e permanecer permanentemente nela, ela passa para uma outra dimensão, que é a décima, onde não existe mais nenhuma matéria. A própria alma não precisa de um corpo material. A ganância, a soberba, a ambição são os maiores pesos do lado negativo da balança. São as coisas que dão sustentação à matéria bruta, mais grosseira, porque ela não se importa com a leveza da consciência. A essência pura da alma é o ponto a ser atingido em todas as experiências vividas e que estamos ainda vivendo. Essas experiências que formam o aprendizado da alma, que dão gabarito para a formatura nesta escola de provas e expiações, e que remete a alma para um mundo ou uma escola de regeneração, não mais de provas e expiações. Perder essa oportunidade agora, já foi dita tantas vezes, seria a maior tragédia para uma alma que está encarnada. Todos têm condições, por isso estão encarnados. Quem não tem condições não está encarnado mais. Mesmo que são pequenas as chances de estar encarnado e tem condições, basta fazer um esforço.
Mas sem esforço, não há resultado. Quantas almas recebem a oportunidade agora de estar numa posição de mostrar o seu lado positivo? Tem um cargo de poder, tem status, tem salários muito bons. Bastaria fazer só o que é certo. Custa alguma coisa fazer isso? Não, mas tem que mostrar o lado perverso. Como uma alma dessas pode evoluir para um mundo novo, onde não há dor e sofrimento? Impossível. Essa frequência remete a um estado de consciência perigoso que pode perder, inclusive, a oportunidade de ir para um mundo ainda de provas e expiações. Talvez terá que ir para um planeta prisão, aonde as almas que lá estiverem viverão como verdadeiros animais ferozes, se agredindo entre si até amolecer aquela alma endurecida. E depois sim, para um planeta de provas e expiações. Porque a cada um é dado segundo suas obras, seus esforços, obviamente. Não somos nós que estamos dizendo isso, não é Deus que vai dar o veredicto. A própria consciência se encaixa numa frequência que a leva para um determinado ponto de evolução, uma dimensão. A lei da atração é a lei natural mais justa que existe. É um encaixe perfeito, como aquela pecinha do quebra-cabeça. Tem o seu lugar definido. Não há outro lugar que ela se encaixe. Como dissemos nesta vida agora, é a última experiência, é a última oportunidade. E quando cada corpo vai para o caixão, ali também se enterra a vaidade, o orgulho, o ego exagerado dos grandes tiranos. Nada que o tempo não resolva. Há muito tempo eu vi uma frase que dizia: o tempo é o senhor da razão. E é de fato. Toda a vaidade, todo o orgulho, todo o ego exagerado, dominador, desaparece como um passe de mágica. Se pelo menos tivesse feito a coisa bem feita, além da alma ter a chance de evoluir, de ascensionar, aquele senhor, aquela senhora cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de ego, pelo menos teria ficado na história como um personagem positivo. Mas ainda tem a desgraça de levar, agregado ao seu nome, a fama de um impostor, de um mau elemento, de um ser desprezível. Então, aonde estão as vantagens e onde estão as desvantagens? Cada um deve fazer as suas reflexões, porque ninguém vai entregar a nota como se fosse um júri que decide a classificação de alguma prova, de algum evento. É a tua frequência. A tua frequência é a tua frequência, é o teu documento de identidade de alma.
A alma segue e leva ao seu estado de consciência. O estado de consciência real. Ela segue alegre se tem o dever cumprido, ou ela segue triste e arrependida se fez as ações negativas, as más ações praticadas. Ninguém vai chorar pelos teus erros, ninguém vai viver a alegria dos teus acertos. É você com você mesmo. É importante que tomamos consciência disso, porque se nós não tomarmos consciência da realidade, porque esta é a realidade da vida, o resto é ilusão, teremos mais dificuldades, tempo perdido, numa época que não há tempo a perder. Esta é a última encarnação na condição de provas e expiações aqui na Terra. Esta encarnação decide o destino da alma. E é tudo o que precisamos saber. A cada um, segundo suas obras. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.